Glória a Deus, aleluia, graça e paz, amados, que maravilha. Creio que você já está tendo um bom dia, você acordou, está vivo. Isso é motivo da gente exaltar o Senhor, né? Engrandecê-lo. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, eu te louvo por essa manhã. Que manhã maravilhosa, poderosa, majestosa, como você faz todos os dias. E você nos chama para nos alegrarmos todos os dias em você. Obrigado por cada pessoa, cada filho teu espalhado por essa terra. Obrigado pelos filhos de Deus que fazem parte da Igreja Verbo da Vida Distrito, uma igreja cheia da graça, do poder, da unção, da inspiração, da generosidade, da verdade, Pai, porque você está presente no nosso meio. Te rendemos graças pela ministração de hoje, pela manhã. Eu creio que seremos alcançados, creio que seremos bem alimentados pelo teu Espírito, pela tua palavra. Essa é a expectativa do nosso coração para essa manhã gloriosa, para esse estilo de vida, de congregar, de estar junto, participando e debaixo de uma unção coletiva. Te rendemos graças por você liberar a sua graça e a sua inspiração para nós nessa manhã, exaltando e glorificando o nome de Jesus em tudo. Amém, gente? Então vamos trabalhar, né? Você que tem acompanhado, né, as nossas escolas dominicais pela manhã, ainda está online, mas eu quero te anunciar que a partir de setembro, o primeiro domingo de setembro, nós já vamos estar com a escola dominical presencial, tá bom? Você vai ter a oportunidade de voltar ao padrão, né? O padrão bíblico de congregar, que é estarmos juntos. A internet é uma ferramenta muito boa e a gente viu isso nesse tempo de pandemia. Mas esse não é o padrão de Deus, amém? Se a gente pode, a gente deve vir, amém? Quando a gente não pode, a gente se utiliza da ferramenta. Amém? Mas o padrão de Deus é a gente estar debaixo de uma unção coletiva, uns com os outros, desenvolvendo a sua vocação, o seu chamado. Não vai se desenvolver em casa. O chamado que você tem, a vocação que você tem em Deus, amém, vai ser desenvolvido no congregar, amém, vai ser desenvolvido na igreja. Você vai aprender sobre o seu chamado, você vai colocar em prática na igreja, servindo em algo, sabe? Deus vai te fazer progredir naquilo que Ele tem para você. Quão é importante a igreja local, gente? Aleluia. Onde é que a gente vai ser banhado pela unção dos 5 dons ministeriais? Na igreja local. Deus não vai fazer uma agenda, uma escala para que um apóstolo vá na minha casa e na sua casa e no outro dia vá um evangelista, vá um mestre, vá um pastor, vá um profeta. São os 5 dons ministeriais que operam debaixo da unção coletiva quando o corpo está junto. É dessa forma, é desse estilo que Deus criou. Quando não valorizamos o congregar, quando a igreja para nós é algo enfadonho, quando a igreja para nós é algo de menos valor, que eu vou quando quiser, nós vamos deixar de ser banhados por essa unção, e essa unção aperfeiçoa os santos para o desempenho do seu serviço. Então tem um serviço dos santos que eles precisam ser aperfeiçoados, e Deus levantou ferramentas para esse aperfeiçoamento. Que ferramentas são essas? Os dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E onde é que esses dons ministeriais vão atuar? Eles vão atuar na igreja, na congregação, aleluia, quando todos estão juntos. Imagina aí fazer uma escala para você ser banhado com a unção apostólica em casa. Uma agenda. Não, Deus é sábio. Deus criou a igreja nesse sentido institucional para que num momento só, quando o corpo está junto, servindo uns aos outros, Ele possa banhar você e eu como filhos de Deus com unções específicas que vai me aperfeiçoar e vai te aperfeiçoar. Quero te dizer algo: se você não está se expondo à palavra na unção coletiva, no congregar, você está deixando de receber aperfeiçoamento. Já estamos falando aqui da importância de congregar. Sabe, eu sou pastor e eu não estou dizendo isso para ver a casa cheia. Eu estou falando isso porque é bíblico e com cuidado com a tua vida e família. Não é algo que a gente possa deixar fora da nossa agenda. Sabe, o congregar. Não é. Você ouviu nos domingos anteriores, sabe, pessoas que vieram aqui, ministrações maravilhosas aqui, nos alertando, mostrando na palavra a importância de congregar.
Os pais precisam ensinar os filhos a importância de congregar por suas ações, por suas considerações à igreja. Porque quando esses filhos crescerem, eles vão querer que esses filhos frequentem a igreja. Mas se a prática dos pais foi diferentemente da palavra, os filhos vão reproduzir quando chegar à idade que eles podem tomar decisões. Eles não vão ter amizade na igreja porque nunca foram frequentes. E porque nunca foram frequentes? Porque os pais nunca foram frequentes. E não se forma amizade onde não há frequência no ambiente. E quando você tem filhos menores, você é quem vai dar a velocidade das coisas, as notas para os seus filhos. Sabe, um dia os pais vão querer que os filhos estejam na igreja, com a amizade da igreja, porque não tem meio termo, ou tem amizade no mundo, ou tem amizade na igreja. São duas coisas diferentes, luz e trevas. Não dá para viver só. Ninguém pode viver só. Sempre vamos procurar uma amizade, um relacionamento. E onde há esse relacionamento saudável, a não ser na igreja? Na igreja você não vai encontrar um jovem convidando o outro para se drogar, para se prostituir. Não existe esse convite dentro de uma igreja, lá fora existe. Sabe, e essa pessoa que aceitou esse convite lá fora vai sofrer penas com as consequências de viver no pecado. E como é bom cercar agora os teus filhos com essa verdade bíblica de congregar. Sabe, a importância. Sabe, e a importância dada a algo, ela vai ser vista pelas ações e pelas atitudes. Quando a gente diz eu tenho importância com você e nunca a gente faz algo para beneficiar aquela pessoa, nunca está perto, na verdade foram só meras palavras. Eu considero congregar, mas não congrega. Isso traz uma linguagem, uma definição para a própria pessoa e para aquelas que ela influencia. Às vezes eu vejo pessoas nesses 18 anos de ministério, né? Elas desejam que os familiares venham à igreja, elas pedem oração ao pastor. Pastor, eu queria que meu familiar pudesse vir à igreja, tivesse desejo de vir, quando elas mesmas nem vêm. Mas para os outros, elas entendem que é importante estar na igreja, mas não descobriram que para si também. E às vezes aquele familiar vem para a igreja procurando encontrar aquele familiar que convida sempre e não encontra. E eu já vi pessoas se desestimulando para a igreja porque não encontrou aquele familiar que convidou. Se você convida alguém para a igreja, seja o primeiro a estar, seja o primeiro a recepcioná-la, porque no fundo, nós sabemos a importância de congregar, a importância da igreja, de receber da influência do ambiente, da liberação, da unção coletiva. E se a gente não está debaixo de uma unção coletiva, a gente vai deixar de receber algo de Deus. Meu pastor João Roberto diz sempre, existem coisas que nós só vamos receber debaixo de uma unção coletiva da parte de Deus, é fato. E se não estamos nos expondo à unção coletiva, porque temos tantos afazeres e nós somos especialistas em levantar justificativas para não estar debaixo daquela unção coletiva, pensando que a gente está tomando vantagem, pensando que a gente está ganhando alguma coisa porque eu tenho uma justificativa boa. Não, gente. Devemos colocar no topo aquilo que é importante e as outras coisas ficam debaixo. Porque de uma certa forma nós vamos deixar de receber. E se deixamos de receber de Deus, vai haver falta. E essa falta, um dia ela vai ser gritante. Ela vai nos pegar numa situação que, se tivéssemos preenchido aquela lacuna que foi deixada por causa de não se expor à palavra, vai influenciar a nossa vida, vai influenciar a nossa família, uma situação específica, que não temos fundamento para se firmar por causa da falta do fundamento da palavra, de se expor a uma unção coletiva. E aí a gente é especialista em justificativa. A justificativa agora é a pandemia, sabe? A gente vai para todo lugar, a gente vai para banco, a gente vai para feira, a gente tem contato com o vizinho, a gente vai para a rua, a gente vai para qualquer lugar. E aí a gente se expõe ao perigo de se contaminar. Mas quando é para ir para a igreja, a gente levanta uma prudência, entre aspas.
Não, na igreja eu não posso ir, porque afinal eu sou obediente e eu preciso cumprir as determinações. Sim, vamos ficar debaixo das determinações, mas se eu estou indo para todo lugar e eu não tenho esse temor, como é que eu acho que só na igreja eu vou ser contaminado? Não, é apenas uma justificativa boa. Sabe, porque a nossa carne, ela não sente prazer na lei de Deus, ela não sente prazer em vir para a igreja. Comumente ela vai dizer, não, fica aí, não precisa, tem o perigo, você pode ficar com a internet. Sabe, justificativas, para a gente não fazer o que é certo. E aí a gente vai se entregando a isso, sabe? E sem notar, a gente está influenciando a nossa casa e a nossa família. E quando tudo passar e voltar à normalidade, como essa normalidade vai nos encontrar? Será que vamos estar a acompanhar a velocidade da normalidade que voltou? Ou se vamos estar aquém, atrasados, fracos? Porque a normalidade vai voltar. E a gente precisa acompanhar, porque senão a gente vai se acomodar de uma forma que congregar não vai ter mais valor, vai estar tão distante que a gente vai estar com um conceito de congregar como muitos outros estão aí, não tem importância, vai de vez em quando e não é tão mais importante agora, a igreja sou eu. A igreja sou eu em casa, eu posso ser a igreja, levantando esses argumentos com meias verdades. E nessa introdução de hoje pela manhã, eu quero que o Espírito Santo aqueça o teu coração para o estilo de vida. Sabe, antes da pandemia, existiam crentes, sim, antes da pandemia, que nunca valorizaram a congregação. E elas valorizam às vezes quando estão passando perigo. Elas vêm e buscam a Deus porque estão numa pressão que não conseguem dominar, mas logo que a pressão sai, voltam a relaxar de novo. E estão negociando o relacionamento com Deus, só procuro quando preciso. Quando Deus tem muito mais do que isso, quando Deus tem um desenvolvimento contínuo, constante para mim e para você, de você descobrir delícias nele, não só para você, mas para alcançar outras pessoas, ter o raio de ação aumentar, sabe, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que multiplica paz, que multiplica graça, é pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como conhecê-lo mais se eu não estou me expondo a uma unção específica, a uma unção coletiva, a um ensino da palavra, através dos 5 dons ministeriais? Graça e paz, elas são multiplicadas. Você quer graça e paz multiplicada na sua vida? Eu quero. Mas tem uma condição, é pelo conhecimento de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Sabe, isso só vem com exposição à palavra. Ensina teus filhos a se exporem à palavra pelo exemplo, não apenas por palavras. Ensina os teus filhos que quando você fala que aquilo é importante, ele possa ver em tuas ações. E dentro do contexto da nossa vida, o congregar faz parte da nossa agenda. Se somos cristãos, se seguimos a Cristo, o congregar não pode ficar de fora. E eu não estou falando isso porque o pastor Isaías está desesperado com o número de pessoas na igreja. Não é isso não. Isso aqui vai acontecer, vai sempre existir igreja. Não vai cair não, é a tua vida que está em jogo. O nosso interesse é a tua vida, é a tua família, é a tua vida espiritual, porque eu vou te dizer uma coisa, não existe nada do pior na vida de uma pessoa quando ela se esfria espiritualmente. Isso afeta toda a vida dela, todas as áreas, mais cedo ou mais tarde vai reconhecer. Sabe, e às vezes muitos esfriaram, ficaram tão longe de Deus, que hoje não vem possibilidade de voltar, sabendo que é certo voltar. Estão escravizados de uma forma, enlaçados de uma forma, que sabem para onde ir, mas não conseguem. Não deixa chegar a esse ponto, não deixa a tua família chegar a esse ponto. Esse é o conselho do Espírito nessa manhã. Não deixa você ter que tratar com situações que você poderia e eu poderíamos ter evitado agora, com os nossos filhos, com a nossa casa, com a nossa família, por causa da nossa negligência, por causa da nossa fala que é importante, mas ações dizem o contrário.
Sabe como é que eu defino as pessoas? Pelas suas ações, não é tanto pelo que elas falam. Às vezes ela diz: pastor, eu estou com você, pastor, pode contar comigo. Quando é que eu vou saber que isso é verdade? Nas ações e nos procedimentos. E aí, pelas ações e pelos procedimentos, eu sei que foram apenas meras palavras. Eu não vou desconsiderá-las, eu vou continuar amando, mas chega um ponto de eu não poder mais contar com elas. Chega um ponto que eu vou procurar outras pessoas que verdadeiramente elas estejam falando: eu estou com você e as suas ações estão mesmo. Não vamos desclassificar ninguém, não vamos excluir ninguém, de maneira alguma. Jesus não faz isso, a igreja também não faz, ou não deve fazer. Mas, pelo procedimento, a gente vai conhecer pelas atitudes. Quando precisa, está lá. Mas quando precisa, nunca está. Foram apenas palavras. Sabe, e a gente se fortalece nisso, é convivendo junto, é um ajudando ao outro, um estimulando ao outro. Não dá para viver só, ninguém vai viver só. Ou você recebe a influência certa que está na igreja de Cristo, ou você vai receber a influência do mundo, com certeza. Porque se você tiver com a mão cheia de alguma coisa, outra coisa não pode entrar. Mas quando você esvazia a mão, há a possibilidade de outras coisas se achegarem à sua mão, você pegar. Então eu preciso estar cheio, sabe, daquilo que eu acredito que é verdadeiro. E no caso aqui, nessa manhã e nesse contexto, a importância de congregar. Faz parte da nossa agenda. Você vai crescer no seu dom e no seu serviço a Deus. Sabe, e aquela frase que diz assim: ele não é esquecido de ficar, ele não é injusto de ficar esquecido do vosso trabalho, do vosso serviço. E que serviço é esse? Eu sei que é na minha profissão, a minha profissão servindo ao reino, tudo, mas também é na igreja, é no congregar, é no serviço, sabe, nos departamentos para receber pessoas, porque o alvo vai ser sempre receber pessoas. A tua habilidade sendo dada ao reino dentro de uma igreja que você escolheu ficar. E desenvolver esse dom, e manifestar esse dom, e amadurecer esse dom é numa igreja local. Nenhum missionário vai ser enviado para uma outra nação sem primeiro ele se estabelecer numa igreja local. Nenhum pastor vai dar o aval para que outros lugares recebam aquele missionário se ele nunca foi frequente, se ele nunca deu resposta na igreja local. Como é que ele vai receber um aval? Eu não dou um aval desse. Se uma pessoa é negligente aqui no serviço, se uma pessoa não frequenta a igreja e quer ir para outra nação, eu tenho que poupá-la, porque se ela for, ela vai se decepcionar. Porque se ela não foi uma bênção na igreja local, ela jamais será uma bênção lá fora. Porque não tem estrutura, e a estrutura se adquire aqui. A estrutura se adquire à medida que você se entrega, à medida que você faz as coisas com responsabilidade para Deus, entendendo para quem você está fazendo. Qualquer serviço feito dentro da igreja, por mínimo que seja, a gente precisa saber para quem a gente está fazendo, porque eu vejo que muitas pessoas não estão sabendo para quem estão fazendo, porque elas são fáceis de abandonar aquilo que Deus colocou na mão para elas, e isso me diz que elas estão servindo a homens e não a Deus. Porque o homem errou, porque o homem não considerou, então eu não faço mais, eu não frequento mais aquele lugar, porque só tem pessoa que erra. Quando ela erra também, e no tempo que ela passou na igreja, ela errou com pessoas, com certeza, porque não tem ninguém perfeito. Mas agora a ênfase, o erro dos outros, o erro da igreja, e nunca olha para si, porque às vezes o erro das outras pessoas foram provocados pelo nosso erro. E isso é conviver, isso é relacionamento, isso acontece dentro de casa, mas quando é na igreja tem uma ênfase maior para as pessoas, como se a igreja aqui fosse perfeita, a ponto de não existir defeitos. Não. Se você chegou naquela igreja e você achava que ela era perfeita, a imperfeição chegou porque você chegou nela. E a gente precisa dessa consciência.
Por isso que a Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros, e nesse relacionamento de igreja local, de congregar, esse amor precisa estar em evidência. Nós precisamos aprender com o erro conviver com os erros dos outros, porque as pessoas precisam aprender a conviver com os nossos. Se tivesse alguém que não errasse dentro de uma congregação, de um relacionamento, dentro do trabalho, tem pessoas que erram com você? Erram, mas você não sai no outro dia indo para o departamento de recursos humanos pedindo baixa na carteira. Você suporta aquilo, porque você sabe que é importante o teu trabalho, dali vem a tua fonte de renda, e porque na igreja, por qualquer coisinha, a gente já dispensa todo aquele departamento, todo aquele propósito, não pensa nas pessoas que vão deixar de receber aquilo que elas deveriam receber e que Deus tinha expectativa, porque simplesmente eu abandonei o posto, levantando as minhas razões. Ei, gente, quando a fé fala, a razão perde o valor. Quando a fé fala, a ciência se cala. A nossa vida é pela fé. E quando a fé fala, todos os outros argumentos precisam estar debaixo, precisam cair. Nós somos bons de argumentos, porque nós precisamos sair bem na foto. Mas se esses argumentos, eles escondem, né, o nosso defeito, é a palavra que diz: aquele que encobre as suas transgressões não alcança misericórdia. Um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Então é no congregar que a gente vai aprendendo essas coisas, é no relacionamento, não é fugindo dos relacionamentos. Às vezes a gente vê muita igreja, pessoas saem de uma igreja e vai para outra. Por quê? Por causa de um relacionamento que não soube lidar ali. E elas só estão se enfraquecendo. Elas precisam ficar para crescer naquele relacionamento que estava afetando, precisa amadurecer no amor, e aí sim tomar as decisões que Deus quer que elas tomem, que sejam direcionadas por Deus. Aleluia. Amém. Congregar é momento de amadurecer relacionamentos, saber lidar. Não é porque uma pessoa errou com você que você já descarta ela, que você já quer deixar o departamento, que você já quer trocar de igreja. Ei, se continuar assim nunca vai crescer, porque onde for vai encontrar os mesmos defeitos, porque ser humano é ser humano em qualquer lugar. Muda cor, muda raça, muda condição financeira, social, educacional, isso tudo pode mudar, mas a essência humana é a mesma em toda a terra. Emoções são as mesmas em toda a terra, emoções, sentimentos. É próprio do ser humano, e a gente onde for vai ter que lidar com isso. Mas se a gente tiver a visão do que é congregar, gente, do que é congregação, do que é igreja, nós vamos crescer. O alvo é crescer, o alvo é receber a palavra e colocar em prática, tanto aqui dentro, como lá fora, dentro da família. Estamos falando da importância de congregar. Sabe, se você sabe que é importante, faça valer o quanto pesa isso. Não se entrega à carne e à vontade de não congregar. Isso vem para mim. Mas quando eu percebo, eu não estou com vontade alguma de ir para a igreja. Com vontade ou sem vontade, eu vou fazer o que é certo. Porque se eu sempre me entregar à vontade da carne, eu nunca vou fazer a vontade de Deus. Está fechado aí, prego batido, ponta virada. Os crentes, filhos de Deus hoje, que se entregaram à vontade da carne, estão fora da vontade de Deus, estão se distanciando e vão ficar tão distantes que não vão conseguir mais enxergar o que antes enxergava e que era plano de Deus para eles. Mas aí vem sempre justificativa, é o muito trabalho, é as responsabilidades que aumentaram. Gerencia isso e coloca as coisas importantes em primeiro lugar. Dá para gerenciar, mas quando isso é fundamento para a gente não querer colocar o que é importante em primeiro lugar, porque a gente quer ficar na zona de conforto e da acomodação, isso vai trazer um prejuízo futuro. E não é só para você, é para as pessoas que estão perto de você. E eu vejo muitos filhos, os filhos hoje, pessoas, casais na igreja que têm filhos que estão debaixo da autoridade e que está na idade de formar a personalidade dela, e quem educa são os pais. É pelo exemplo. E elas estão sendo educadas no que diz a igreja como algo que não tem importância,
como algo que é mais alguma coisa dentro do sistema da sociedade moderna, quando na realidade é um estilo de vida, é um padrão de Deus. Muitos se influenciando no YouTube porque estão procurando mensagens que fundamentem aquilo que eles já querem. Mensagens que não precisa congregar, estão à procura disso para quê? Para ficarem convictos de que congregar não é bíblico, eu posso ter minha congregação em casa. Eu sou igreja, sim. Você está investindo em qual projeto missionário? Você que pensa assim. Você está ofertando em que projeto missionário para alcançar pessoas para Jesus? Porque alcançar pessoas para Jesus é bíblico, você concorda, não é? Apesar de você dizer que você é a igreja e não precisa estar numa igreja física, você concorda que evangelizar é necessário. Você está financiando quem para pregar o evangelho? Você mesmo está pregando o evangelho? E se você está pregando o evangelho, quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, você diz o que para ela? Você direciona ela para onde? Para sua casa? Porque se as pessoas que pensam que não é necessário congregar, quando elas ganham alguém para Cristo, leve para sua casa, discipule, porque a mesma palavra que fala em evangelizar, fala em discipular. Vai levar para onde? Vai dizer aí, viva o Deus dará, você nasceu de novo, pega uma Bíblia e vai ler? Não tem um lugar para ir para aprender, não? Eu vejo pessoas hoje que estão pregando que não é necessário congregar, elas por um tempo congregarem o que elas sabem hoje, muitas das coisas que elas sabem hoje, aprenderam quando estava congregando, mas por algum motivo se desviaram, né, dessa questão de congregar e agora pregam que não precisa, prega que não precisa de pastor, quando a Bíblia fala, né, nas cartas de Paulo sobre pastoreio, sobre presbitério, sobre igreja, sobre diáconos. Isso é o quê? Se não é igreja? Não precisa de pastor. Efésios capítulo 4, versículo 11 fala dos dons ministeriais. Como acreditar nisso? Às vezes a gente passa a ouvir aquilo porque a gente quer acreditar naquilo, porque na verdade aquilo vai fundamentar o que eu já quero. E no caso aqui é não congregar. Mas vamos ver alguns versículos aqui, não é? Temos 15 minutinhos ali. Tem tantos versículos que podem aquecer a mim e a você. Amém? Eu queria abrir primeiro deles, não é? Hebreus capítulo 3. Abra aí, por favor. Estamos numa escola dominical. Hebreus 3. Sabe, eu amo esse capítulo aqui. Versículo 7 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, é o Espírito Santo falando, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso foi algo que aconteceu no passado lá com os hebreus, e o Espírito falou para eles: hoje, se ouvirdes a sua voz. Aí o autor de Hebreus, no versículo 12, ele traz para o tempo presente, para mim e para você. Tende cuidado, irmãos, eu e você. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Veja, gente, o remédio que Deus dá aqui para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado é nós nos exortarmos mutuamente. O que isso significa? A palavra exortar significa chamar para perto. E o que significa mutuamente? Ou seja, eu exorto você e você me exorta. Esse é o remédio para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. E ele fala no dia que se chama hoje. Agora me diga algo. Vamos refletir, vamos avaliar. Como eu posso exortar, cumprir isso, exortar mutuamente, se eu estou isolado?
se eu não comungo do mesmo lugar, da mesma visão, do mesmo serviço, se eu não estou junto aos irmãos, porque aqui é para irmãos. A gente não pode estar todo dia na tua casa, isso é inoportuno. Onde é que a gente se junta? No mesmo lugar, e isso pode ocorrer com mais frequência, a não ser na igreja que a gente escolheu ficar, ou congregar. E vamos estar juntos, nos exortando mutuamente, chamando para perto. E isso vai evitar que eu e você sejamos enganados, sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Isso aqui é um cuidado que o Espírito está trazendo para mim e para você. Tem de cuidado, irmãos. Porque ele traz um exemplo anterior daquilo que aconteceu lá na antiga aliança. E ele traz esse cuidado para o tempo presente, para mim e para você. E ele dá o remédio aqui, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. É preciso exortação entre nós, e para existir exortação entre nós, precisamos estar juntos. Aquele que se isola, busca o seu próprio interesse e se levanta contra a sabedoria de Deus. Quando eu vejo pessoas se isolando, sabe que elas estão primeiro buscando o seu interesse. Pessoas que às vezes estão no departamento da igreja, e porque a vontade dela não foi atendida, sabe, e se ela está cheia disso, da sua vontade ser atendida, o primeiro passo é se isolar. Se isolar do grupo, não vai mais para a reunião, não cumpre mais escala. No fundo, abandona o posto, no fundo, é buscando o interesse. Porém, que é isso que a Bíblia revela. Aquele que se isola, aquele que se separa, busca o seu próprio interesse, é a primeira coisa. Então, quando eu tenho uma tendência a me separar de algum grupo, daquilo que eu estou fazendo, eu vou observar, na verdade, a primeira coisa, estou buscando o meu interesse. E, de certa forma, o meu interesse não foi atendido. E porque não foi atendido, a reação é se isolar, a reação é se afastar. Se a minha ideia não foi aceita, é melhor não fazer parte daquele grupo. Sabe o que é isso? Buscar o próprio interesse. Precisa ser tratado. É simples, é só ser tratado, reconhecer que a verdade é essa e ser tratado nisso. Porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia que revela. Que é uma busca do próprio interesse quando eu me isolo. Então eu procuro logo tratar, porque eu sou sabedor que naquele momento eu busquei o meu interesse e ninguém atendeu. E porque eu estou cheio do meu interesse, a tendência é se isolar, a tendência é deixar, a tendência é abandonar, e acha que está fazendo certo, cheio de argumentos. Isso, o conceito, eu não brigo mais com ninguém sobre isso, porque é uma questão de conceito, e se a pessoa quer continuar com aquele conceito, ela vai continuar, apesar de eu não concordar e de expressar o meu conceito. Aleluia. Precisamos ter cuidado com essas coisas. E é desse ajuntamento aqui, sabe, que a gente vai aprendendo isso. Que alguém vai chegar para você, quando você buscar o seu próprio interesse e querer se isolar daquele grupo que você faz parte, que Deus te colocou lá. Alguém chegar para você e chamar para perto: ei, não faça isso não, você está servindo a Deus, coloca teus olhos em Deus, faz a tua parte, dá a resposta a Deus. O que é isso? Chamar para perto. Para que você continue, para que você avance, porque esse isolamento vai fazer com que você entre em caminhos errados, fique tão distante, que agora enxerga diferente as coisas, e muitas vezes contrário ao conceito de Deus. Por isso que é importante estar junto, estar perto, esse é o padrão, olho a olho, pele a pele, sabe, fala a fala, onde Deus vai poder inspirar alguém perto de você e vai trazer uma palavra poderosa, e você vai voltar para casa, porque contato, exortando mutuamente. Eu sei que isso ocorre em casas, quando a gente tem mais intimidade com alguém da igreja, mas, gente, isso vai ocorrer com mais frequência se nós estivermos juntos. Exortai-vos mutuamente. Veja a importância de congregar nesse contexto. Aleluia, eu sei que essa exortação não é só na igreja, é na rua, na casa, eu sei, mas nós estamos falando aqui da importância de congregar, nesse contexto de congregar, isso acontece. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia.
durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 15, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. A mesma palavra dita pelo Espírito lá, da experiência do Antigo Testamento, que não foi boa para aquele povo, ele traz hoje para mim ou para você, se ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Aleluia! Como foi com eles lá, e a gente sabe do resultado, a Bíblia já apresenta o resultado da mesma posicionamento e condição que eles se mostraram lá, apesar do Espírito estar falando, que não aconteça nesse tempo de hoje, porque o Espírito continua falando, e Deus é tão lindo e nos guarda, que Ele traz um exemplo da antiga aliança, para que a gente enxergue o resultado daquele caminho, que Ele está nos prevenindo e dizendo, tenha cuidado. Porque assim como aconteceram com eles, pode acontecer conosco aqui, os irmãos, se seguirmos o mesmo histórico deles, ou seja, ouvir a voz do Espírito e endurecer o coração, vamos ter o mesmo resultado que eles tiveram. E Deus tem tanto cuidado comigo e com você, que Ele está dando a receita do remédio. Resta a gente tomar. Resta a gente praticar segundo a receita que Ele nos trouxe e que você já sabe e que eu já sei. Ele está apenas reforçando, amém, a receita. Veja Efésios capítulo 4. Efésios 4. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar ensinando, primeiro tendo cuidado de fazer aquilo que eu estou ensinando. Se eu digo que é importante congregar, aleluia, eu preciso valer o quanto pesa isso nas minhas ações e reações. Eu não venho para a igreja simplesmente porque eu sou pastor, porque eu sempre amei congregar quando nem sabia que tinha ministério, porque eu entendi que é bíblico, e eu sempre sou abençoado quando eu estou junto ao povo de Deus, quando eu estou debaixo de uma unção coletiva. Eu sei o que é isso, eu sei que muitas vezes que eu cheguei na igreja, sabe, que nada natural podia resolver, mas uma unção específica naquele momento, junto com o corpo de Cristo, me alcançou. Curas, sabe, o Espírito direcionando a vida, o Espírito evitando que a gente erre, sabe, nesse congregar, nessa unção coletiva, que eu sei que não é o único meio de atuação do Espírito. Ele pode ir na tua casa, no teu trabalho, eu sei, mas eu estou falando de um contexto, não são coisas que a gente fica dizendo, não, isso aqui eu posso fazer, isso aqui não, eu só oro na igreja, em casa não, eu só oro em casa, na igreja não é isso, eu oro na igreja, eu oro em casa, eu leio a palavra na igreja, eu leio em casa, eu me exponho à unção de Deus dentro do meu quarto, eu me exponho à unção de Deus, numa unção coletiva. Não é tirar um e colocar outro, diminuir o valor de um em detrimento ao valor de outro. Não, é um contexto, é um conjunto. A vida cristã é um conjunto. Aleluia. Veja Efésios capítulo 4, a importância de congregar. Versículo 11 ele diz, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, tem uma finalidade, tem um objetivo, esses 5 dons ministeriais operando. Nem todos vão ser chamados nesses 5 dons ministeriais, mas alguns vão ser, e eles vão ser chamados para algo. A unção vai vir sobre eles, Deus é quem escolhe. Não tenta ser evangelista se você não é, não tenta ser profeta porque você acha bonito. Não, isso é um chamado, é um dom concedido por Ele. Eu não posso me autotitular profeta e pastor, não. Eu não posso fazer um curso e dizer, agora eu tenho um diploma de pastor, vou ser pastor. É um dom concedido por Ele. Agora, esse dom concedido por Ele tem em vista algo, e é algo sublime, que vem da parte do coração de Deus para mim e para você. Veja, tem em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Eu e você, meu irmão. Não é o incrédulo que está lá fora, não. Isso aqui opera hoje. Não é ser santo quando chegar no céu, não. É agora. É para aperfeiçoamento dos santos. A igreja é eu e você, os filhos de Deus. Agora veja esse ter em vista tão sublime, de aperfeiçoar. Como pode ser de menos valor isso para a gente? E quando é que isso é de menor valor? Quando não nos expomos, quando decidimos não nos expor, quando isso não tem valor algum para nós. Algo vai deixar de acontecer na minha vida e na sua vida. O aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Ou para quê? Não é?
para o desempenho do seu serviço. Então, todos têm um serviço e precisam desempenhar esse serviço. E essa prestação de conta não vai ser a mim, essa prestação de conta vai ser a Deus. Não tenta argumentar que você não faz, porque na verdade são homens que estão à frente e eu não devo a homens, então você precisa mudar isso. Tudo que você faz é para Deus. Sabe, você se submete a uma liderança porque é para Deus, você faz um serviço porque é para Deus, é assim mesmo. Alguém pode dizer, mas tudo é para Deus. Quando eu vejo alguém dizendo isso, tem algo errado na vida dela. Ela quer se justificar, sabe, em alguma coisa, porque na verdade deve ser para Deus. Tudo quanto fizesse, fazer como para o Senhor. Isso é a verdade bíblica, eu não posso fugir dela. Vou acreditar e confiar. Amém. Então veja, para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, gente, corpo. Quando a gente é corpo, quando estamos juntos. Kenneth Ferreira gosta de falar que na congregação, ele crê, né, que se o corpo estiver junto, há a possibilidade dos 5 dons ministeriais na sua plenitude, porque o corpo está junto. Como é que eu vou ser beneficiado por aquilo que a Bíblia me revela no que diz respeito aos 5 dons ministeriais? Vivendo como corpo, se submetendo à unção coletiva que Deus idealizou para alcançar todos num só momento. Como eu gosto de dizer, Deus não vai escalar um apóstolo para ir na tua casa na segunda-feira, porque você vai precisar da unção apostólica para se aperfeiçoar e desempenhar bem o teu serviço. Mas não tem interesse no serviço a Deus. Bem, precisa começar a ter interesse. Um dia nós vamos estar diante dele, e eu não estou falando isso para que a gente tenha medo, porque você vai servir não é por medo não, você vai servir por devoção. O serviço a Deus é um sacerdócio, é uma devoção. E não algo que a gente faz e depois fica fazendo conta para os líderes o quanto a gente fez. Quando é devoção, a gente não está de olho em salário. Apesar que ele pode vir, mas não é a nossa motivação. Esse salário pode ser dinheiro, esse salário também pode ser reconhecimento. E quando não vem, aí também eu não trabalho. Pode-se decidir assim, mas Deus levanta outro, graças a Deus por isso. Deus sempre vai levantar outro, e o serviço não vai parar. Mas quem parou com o serviço? E o nosso interesse é que as pessoas não parem. O meu problema não é o serviço parar na igreja, eu sei que não vai parar. Deus tem sempre um outro. Se eu sair daqui, decidir aqui, sair hoje, Deus tem outro melhor que vai operar melhor do que eu aqui na igreja. Eu tenho essa consciência. Então, enquanto Ele quer que eu fique aqui, eu vou dar o melhor. Para mim vai ser devoção. E não importa se alguém está desistindo, não importa se alguém deixou de fazer, se eu puder fazer, eu faço no lugar dele. Não importa se alguém está sendo negligente, se eu puder ser diligente naquilo que aquela pessoa foi negligente, eu vou fazer também. Porque para mim é devoção. Para mim não é salário. Para mim não é reconhecimento. E quando pessoas estão tomadas por reconhecimento, fatalmente elas vão viver uma vida inconstante. Elas até começam um serviço com tanto vigor. Agora vai, agora eu me interesso, agora eu acho tão bom fazer isso aqui. Mas de repente, porque não foram reconhecidas em algum momento, aí já diminuem de fazer e terminam deixando de fazer o que se comprometeram a fazer, a iniciar e a terminar. Mas por que Deus fala isso? Não é porque Ele está jogando a gente fora, é só a gente ajustar a gente, é só a gente amadurecer. Primeiro é ser humilde o suficiente para reconhecer, eu estou nisso. É assim mesmo, eu estava querendo encobrir isso, mas a verdade é essa. Eu gosto muito de reconhecimento, a minha alma ainda grita muito por reconhecimento, e por isso constantemente eu inicio as coisas e não termino. Se isso é a causa, então a gente vai tratar aquilo, não é para jogar fora. Eu considero a igreja como um grande hospital que trata todos. A igreja é um grande hospital, gente, que trata os feridos. O governo faz um hospital e sabe qual é o objetivo do hospital? É receber quem chega, não é assim?
Agora, o modo de receber, a administração é outra coisa. Mas a essência de um hospital é receber quem chega. Assim a igreja, a congregação. Sabe, dentro da igreja tem tem a ala pediátrica. Porque é aquela ala que cuida dos bebês. Daquelas pessoas que você ganha para Cristo e diz, vai para a igreja para aprender. Veja a importância de congregar. Tem um lugar para aprender, tem um lugar para ser discipulado. É assim que se faz. Então é importante o congregar, é importante a igreja. É um lugar de ensino que vai amadurecer os bebês. Então tem a ala da pediatria. Sabe, na igreja também, assim como no hospital, tem a ala dos queimados. Na igreja também tem. É aqueles que chegam queimados da sociedade, desacreditados da família, por causa do modo de vida que viveram. E a igreja acolhe. E vai ter pessoas específicas que vão tratar daquela pessoa queimada, que a sociedade não quer mais saber. Isso é igreja. Como desvalorizar a igreja? Não chega perto de mim falando mal de igreja. Você nunca vai chegar na minha casa falando mal de igreja, porque eu não permito, porque eu sei o quanto é importante. Se você está aceitando pessoas falarem mal da sua igreja, falarem mal da sua liderança, você está se contaminando. E isso é uma exortação que eu estou dando hoje. Se você participa de grupos que se juntam para falar de departamento, para falar de igreja, para falar de liderança, sai daí, corre daí, você vai se contaminar e você vai ficar distante do propósito de Deus e você vai sofrer, porque vai estar inflamado com conversas tolas de pessoas que se decepcionaram, sabe? E esse é o argumento delas, porque elas buscaram o próprio interesse e queriam fazer do jeito delas, e porque na igreja a gente não cede a isso, se desviaram e começam a formar grupos. Eu não aprovo nenhum grupo desse. E se meus filhos estiverem frequentando grupos como esse, que só se junta para falar de liderança, que só se junta para achar que são o João sem terra, que não são considerados pela igreja, os meus filhos não participam. E eu quero dizer, pai, se você sabe que seus filhos estão participando de grupo como esse, fale com eles. Porque não é saudável. São pessoas que estão contaminadas e querem contaminar os outros. Só se junta para falar da igreja, só se junta para falar do desfeito, só se junta para falar da liderança. Sai daí, sai dessa Babilônia. Isso é uma Babilônia. E você vai comer os frutos se continuar. Sai dessa Babilônia, dá um tchau, tchau para esse pessoal e ora para que eles voltem ao bom senso. Grupos fora da igreja, que se formam para aglutinar pessoas, para falar mal de liderança, eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso, eu não aprovo, não tem nenhuma cobertura da igreja. Nós valorizamos igreja, nós valorizamos congregação, nós valorizamos pessoas, mesmo com defeitos, que cada um tem. Quando uma pessoa chegar perto de você e ela só fala de defeito da igreja, sai de perto. Está contaminada e quer contaminar você. Aleluia. Sai dessa Babilônia. Ouça o que o Espírito está dizendo, para depois você não ter que se arrepender depois de saber que ouviu o que Deus disse e continuou num ambiente como esse. Pais, não permitam aos seus filhos a participarem de grupos desse tipo. E se alguém está pensando que eu estou botando carapuça e direcionando para certos grupos, se pensar assim, está pensado. Mas eu estou falando o que é necessário ser ouvido para evitar danos na tua vida, na tua casa e na tua família. Aleluia. Então, aqui tem, não é? Os 5 dons ministérios operando é não são coletiva, não vai para a tua casa não. Por isso que estamos falando da importância de congregar. E eu vou encerrar agora. Sabe, eu considero a igreja como um grande hospital, sabe? O apóstolo é aquele que funciona como o SAMU. Não, o apóstolo, perdão, é aquele que funciona como um governo, estabelece o hospital para receber pessoas.
Aí vem, sabe, o evangelista é aquele que funciona como o SAMU, que vai pregar o ferido na beira da estrada e leva para o hospital que o apóstolo levantou. O evangelista vai buscar o perdido. Para levar para onde? Para o hospital, para a igreja. E quando chega na igreja, aí vem os especialistas. Aí tem um profeta, eu estou falando aqui de unção coletiva, o profeta que identifica o problema. Sabe, que vê aquilo que os olhos naturais não vê por inspiração de Deus, identifica o problema. Aí vem o pastor que é o médico, amém? E a gente pode botar o profeta como clínico geral. Sabe, ele identifica o problema, mas ele não é especialista naquilo. Quem vai ser o especialista? O pastor que vai tratar. É aquele médico especialista na área, que vai receber aquela ovelha, que vai receber aquela pessoa, sabe, no lugar onde o apóstolo estabeleceu, amém? A pessoa que o evangelista trouxe, sabe, que o profeta identificou a doença, o pastor vai tratar segundo aquela identificação. O pastor é o médico específico, isso tudo ocorre dentro da igreja, eu sei disso. E o mestre é aquele que passa a receita. É aquele que, o receituário. Por isso que geralmente o pastor é mestre. Porque ele vai passar o receituário, dizer como é que toma o remédio. Isso tudo é igreja. Isso tudo é unção coletiva. Isso tudo diz respeito ao lugar que a gente escolheu ficar para nos exortarmos mutuamente. Podia falar amanhã todinha sobre isso. Sou empolgado com congregar. Ninguém vai me tirar isso. Se você diminuir de congregar, isso não vai me influenciar. Se você desconsiderar de congregar, isso não vai me influenciar. A minha influência está aqui. A minha influência é essa. E eu sei dos benefícios. Ninguém me tira isso. E você que foi afetado, você sabe também. Então estou estimulando a congregar. Pastor, tratamos sobre a importância de congregar durante todo esse domingo. Palavras maravilhosas. Se você não viu, tem no YouTube, pega. Aquele eu vi, irmã Penha, ministrou maravilhosamente, sabe, o primeiro domingo. Pastor Pedro da mesma forma, Lucas Dantas, sabe, e agora é o seu humilde servo. Aleluia! Fica com a palavra e recebe das unções que vão se apresentar aqui. Que Deus abençoe. Amém? Hoje à noite teremos congregação. Estamos voltando à normalidade, esse é o padrão. Amo a todos, em nome de Jesus.